Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos para mais uma live do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial que esteve lá no Pantanal e vem trazer para a gente essa experiência, essa abordagem, né, sobre as histórias atrás das fotografias que foram feitos o registro ali no Pantanal, nesse período que eles estiveram por lá. E eu sou Viviane Lozzi e vou estar com vocês hoje aqui juntamente com o Armand Jarrah, que vai falar sobre esse trabalho de registro fantástico que foi feito no Pantanal. E essa nossa programação toda, ela entrega a programação do Mas em Casa, que leva até vocês conteúdo informativos, né, que abordam diversos temas, né, que são temas relacionados aí ao nosso afazer no dia a dia do museu, porque nós somos um espaço cidadão, um espaço de cultura, de arte, de educação. E nós discutimos temas que são temas múltiplos, transversais, né, que comunicam com nossa linguagem do dia a dia, nesse afazer nosso. E aí a gente tem discutido nessas lives temas que são relacionados à educação, à história, à arquitetura, ao patrimônio, museu, religião e o meio ambiente, entre outros temas que também já foram abordados aí em outras lives. O Museu de Arte Sacra é um aparelho do governo do estado de Mato Grosso e entrega as unidades museológicas da CECEL, que é a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. Essa live ela tem um patrocínio, nós temos o patrocínio hoje aí da Eletrofios, que é uma empresa amiga do Museu de Arte Sacra, que nos patrocina com lâmpadas. E hoje o nosso convidado, vou chamar ele daqui a pouquinho, mas antes de chamá-lo, vou apresentar aqui para vocês o currículo, o trabalho que ele vem desenvolvendo. A gente traz aí o Armand, né, que é o nosso convidado hoje. Ele é graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Mato Grosso, é mestre em Cultura Contemporânea pela mesma instituição, é produtor cultural e fotógrafo, e esteve no Pantanal registrando as cenas de horrores causadas pelo fogo incontrolável que assola a região, né? Vou pedir aí, Leila, para trazer o Armand aqui para a gente já começar esse bate-papo. Seja bem-vindo, Armand. Boa noite. Oi, boa noite, Viviane, boa noite todo mundo que está acompanhando a gente aí nessa live do Museu de Arte Sacra. Bacana. Então, Armand, que situação que nós estamos passando por esse período, né? Sim. Com o nosso Pantanal aí em chamas, né? E a gente sabe aí que o Pantanal hoje, ele é um patrimônio nosso, né? É um patrimônio natural do Brasil, reconhecido pela Unesco, né? E que deveríamos ter o maior cuidado com ele, porque ali a gente está falando nesse aspecto, uma planície muito considerável, né? Do planeta, e que ela tem uma extensão territorial muito grande, né? Que ela pega tanto o Mato Grosso como Mato Grosso do Sul, Paraguai e Bolívia. Né? E a gente, atualmente, agora o pessoal ainda está em combate, né, ao fogo no Pantanal, que se estendeu, né, já para a Bolívia, e Mato Grosso do Sul também está em combate, como Mato Grosso também, mas a situação é uma situação muito complicada ainda, né? E a gente quer ouvir muito você, né? Que a gente ficou sabendo que vocês da Lente estiveram lá, porque o Armand também integra a equipe da Lente, né? Junto com a Bruna Badowski, fizeram os registros, né? Dessa ida lá no Pantanal. E a gente quer ouvir vocês aí, essas histórias que tem por trás das fotografias que vocês registraram e que rodou o mundo, né? Sim. Bom, antes de mais nada, é importante falar que o Pantanal ele tem sofrido isso já há algumas semanas, há algum mês, já há mais de um mês ele está sofrendo essa situação. E ano passado também aconteceu isso, né, também, né, nas mesmas regiões, Bolívia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, só que esse ano com mais intensidade, né, com mais amplitude, numa estiagem ainda maior, condições, né, que o aquecimento global coloca aí para nós também como desafio. Mas só a estiagem, né, Viviane, não é suficiente para causar um incêndio. Lógico, É preciso fogo.
Sim, Então, e o fogo é fruto da ação humana, isso é fato. Então, uma das coisas sim. que moveu a gente até o Pantanal foi investigar, né, tentar buscar, né, qual que é a origem desses incêndios e como eles estavam afetando ali, né, a vida no Pantanal. Então, a gente foi no dia 5 de setembro, foi um sábado, né, que a gente foi para lá, eu e a Bruna, e é importante frisar a data porque em diversos momentos são Vocês diversas situações que pegaram, acontecem. só para Pegamos a poder situar, a Transpantaneira, Transpantaneira, né? atravessamos todas as pontes e chegamos até o Porto Jofre, né? Porto Então Jofre. foi esse o trajeto, e nesse trajeto, quanto mais próximo ao Porto Jofre, maior era a situação dos incêndios, mais dramática, mais grave, e aí começava a encontrar realmente as equipes de combate. Mas o que a gente viu, Viviane, foi um trabalho muito muito pequeno diante da dimensão do incêndio, sabe? Assim, poucas Sim. equipes, muitos voluntários, muita gente bem intencionada, mas com pouco preparo, muita falta de planejamento. Você via que tinha uma desorganização, não tinham ações sistêmicas, né? E pouca estrutura também, né? Tem uma foto que é muito sintomática que durante uma das equipes que estava combatendo era de um voluntário juntamente com um bombeiro do Mato Grosso do Sul e com um soldado da Marinha. E a mangueirinha parece é um pouco mais grossa que uma mangueirinha de jardim, sabe? Assim que eles estão usando, uma água assim que cai, que sem força já sai da mangueira. Então, assim, eu fotografei dessa maneira até para demonstrar o quão fraco era essa ação de combate, principalmente por parte do poder público, do governo estadual e do governo federal, em relação aos incêndios. Primeiramente, muito tardio, né? A tomada de iniciativa foi muito tardia e deu possibilidade do fogo se dimensionar dessa forma, inclusive Se alastrar, alcançar, né? Dessa se forma como se alastrar, alastrou, né? exatamente, e alcançar, por exemplo, o Parque Encontro das Águas, né? Consumiu já 90% da reserva do Sesc Pantanal. Então demorou muito essa iniciativa. E o que tem hoje, por exemplo, o que a gente viu lá vimos um carro de bombeiro, vimos 2 aeronaves pequenas que não tinha nem condição de transportar, assim, era uma gota d'água no oceano, entendeu? Então realmente não tinha estrutura, era realmente os voluntários puxando frente disso, se esforçando, alguns poucos guerreiros mesmo também do Corpo de Bombeiros, enfim, do ICMBio, que estavam ali trabalhando, né? E uma situação muito precária, né, desse combate. E me parece, Viviane, que isso é fruto de um projeto de governo mesmo, sabe? A forma como está se consolidando a situação dos incêndios. Por quê? Nesse ano teve um diferencial que foi a existência da pandemia. E a pandemia diminuiu o fluxo turístico na região do Pantanal. Então, permitiu com que ações como essa, principalmente de limpeza de pasto, que a gente percebeu que eram muitos relatos de que o fogo ele inicia a partir de um processo de manejo do pasto, com fogo controlado, mas o fogo controlado se descontrola em determinado momento, seja pelo vento, ou seja pela própria ação criminosa humana, né, de querer abrir, talvez ampliar mais espaço para o pasto também, e lá não tem, como que eu vou te dizer, na Transpantaneira tem muitos grupos fortes, né? São grandes fazendeiros, são grandes grupos do agro, né? Nacional e mundial. Então, todos esses elementos, a junção de todos esses elementos provocou uma situação que é essa que a gente vive hoje e que tende a piorar. Porque, por exemplo, eu falei que a gente foi no dia 5, porque quando a gente foi, era uma situação diferente da que está hoje. Hoje, por exemplo, os fotógrafos que chegam ao Pantanal, hoje enfrentam já de cara um bloqueio militar na entrada da Transpantaneira. Então, com o decreto de calamidade publicado pelo governador Mauro Mendes, suspendendo a aplicação das leis, enfim, que regem ali os direitos ambientais, começou a ser uma situação de censura praticamente. Então hoje você tem um bloqueio lá, ninguém entra, somente com autorização do exército, policiais armados, com metralhadora e tudo mais, pessoas esperando 2, 3 horas para conseguir uma autorização, e para entrar hoje dentro do Pantanal, atravessar a Transpantaneira, o fotógrafo, o jornalista, ele tem que assinar uma autorização da SEMA,
a Secretaria do Meio Ambiente, além da pouca presença lá realmente no combate e na punição desse tipo de crime ambiental, ainda está fornecendo um documento obrigando os jornalistas e os fotógrafos a assinarem, colocando seus dados pessoais e autorizando que as fotos fotografadas, por exemplo, de bichos, tenham que ser aprovadas antes, com antecedência pelo governo, coisas bizarras, assim, um estado de exceção, e a gente percebe que há pouca iniciativa realmente de combater o incêndio, porque hoje, anteontem, ontem, se eu não me engano, né, ontem o Bolsonaro veio a Mato Grosso, e ele não veio visitar as queimadas, ele não veio visitar os incêndios no Pantanal, ele veio visitar, né, as usinas movimentadas pelo agro. Lógico, existe a produção industrial, porém essa produção industrial em larga escala, se não respeitar o meio ambiente e da forma como ela é aplicada, ela é extremamente nociva como ela tem sido nociva até hoje. Então, ele ignorar a situação do Pantanal, o avião não conseguir nem pousar, teve que arremeter por conta da fumaça, e simplesmente ter a pachorra de dizer para as câmeras que ninguém trata o meio ambiente como trata o Brasil, é uma ofensa, né, a todos nós que estamos vivendo, principalmente nós cuiabanos, que estamos acordando todo dia e respirando essa fumaça e vendo a fumaça ao nosso redor, sentindo o mormaço do calor, né, desse fogo que arde o Pantanal há mais de um mês. Então, o que fica explícito é que isso é um projeto de governo, a história de passar a boiada inclusive, passar pano para que muitos fazendeiros promovam esse tipo de ação criminosa, buscando ampliar a sua produção, principalmente da pecuária, no caso do Pantanal. Sim. Que situação, né? Uma situação extremamente complicada, se você for analisar Sim. nesse aspecto, né? Todo esse conjunto, porque, na verdade, toda a força-tarefa ela deveria estar sendo voltada para o combate, né? E as entradas Sim. liberadas para quem quiser registrar e para quem quiser usar também do trabalho voluntário para esse combate também. Sim. Só que, assim, o que me deixa mais indignada nesse aspecto todo também, Armand, Sim. pela questão de... Nós não temos o Exército Brasileiro envolvido, a gente não tem o Exército do Mato Grosso envolvido nesse combate, a gente está aí só com os militares, com os bombeiros, né, que estão à frente disso, e os brigadistas, né, que estão nesse combate, enfim, e algumas organizações não governamentais que estão no Pantanal, também estão combatendo, e alguns voluntários, proprietários de propriedade ali, né, também no Pantanal, que estão nesse combate, né? O pessoal das pousadas, Sim. né? E daí por diante. Então, a gente Sim. percebe nesse sentido, né? Então, com certeza há interesses, né? Nesse aspecto em relação ao Pantanal, com essas queimadas criminosas, porque a parte de perícia já foi comprovada, né? Exatamente. Que a gente pode falar isso com muita segurança, né? Sim. Porque... nós tivemos aí são exames florenses, né, que fazem para esse processo de averiguação, né, e averigua com os dados científicos, né, para essa comprovação. Então, a gente tem informações que já com dados aí que é um incêndio criminoso, né, nesse aspecto. Exatamente. Então, é uma tristeza, né? Uma tristeza porque essa destruição desse ecossistema, logicamente, o que vai ser mais prejudicado somos nós mesmos, né? Sim. Somos nós que já estamos sofrendo com isso, está difícil respirar, né? Hoje em Cuiabá, não só acordar com a fumaça, está difícil de respirar. Nós já estamos usando máscara por relação da pandemia e agora com questão às queimadas que se alastra, né, no Pantanal. E também em Chapada dos Guimarães, porque nós temos aqui o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Hoje eu recebi diversos vídeos que o Jamacá estava queimando. E lá está todo um pessoal trabalhando em prol também de apagar esse fogo lá no Jamacá, né, que é em Chapada dos Guimarães. Sim. Então, Mato Grosso, por nós temos essas áreas que são áreas de preservação ambiental, que entendemos Chapada, onde nós temos o Parque Nacional, e onde nós temos o Pantanal, nós tínhamos que ter uma equipe de combate ao fogo mais robusta, né? Sem dúvida, um plano de ação, real. Sem dúvida. Aviões, né? Eu fiquei esses dias assim abismada quando o pessoal dos agricultores mostraram a estrutura que eles estão preparados para o combate ao fogo.
o fogo chega na propriedade, eles vão lá com a patrola, faz aquele acero, já vem um avião, sobrevoa por cima, esse avião já joga ali a água, enfim, já faz a dispersão desse fogo, ele já vem com caminhão-pipa, já vem apagando, então, ou seja, eles estão preparados. Mas é muito importante também, na hora que se voluntariar, essa estrutura também esteja disponível para a Chapada dos Guimarães, seja disponível também para o nosso Pantanal, né, para ajudar nesses combates. A gente sabe que o Mato Grosso, em algumas reservas também, que são as PPAs, né, que nós temos espalhadas aí pelo nosso estado todo, algumas também pegaram fogo, né? E a gente sabe que teve agricultores que foram emprestar o maquinário, fizeram essa força-tarefa para acabar com esse fogo nesse aspecto aí em algumas outras regiões do Mato Grosso, né? Então, assim, esse é um exemplo, né, que nós precisamos equipar o nosso corpo de bombeiro. Ele precisa ter maquinário, ele precisa ter carro, ele precisa ter carros estruturados, ele precisa ter helicóptero, ele precisa ter aviões, né? E principalmente pessoal capacitado e com estratégia para o combate ao fogo. Porque o ano passado Chapada queimou. Eu estive lá em Chapada o ano passado ajudando no combate ao fogo, né, na região ali que é da Cachoeira Rica. E a gente está vendo isso acontecer todos os anos. Nós temos uma seca típica na nossa região, que ela começa julho, agosto, setembro, né? São 3 meses sem chuva, né? E agora nós estamos ainda correndo risco de não termos chuvas devido à quantidade de fumaça que está fazendo com que as nuvens de chuva se afastem, né? Mas então, assim, Viviane, se a gente for isso também é um grande problema, e a gente só entra em orações agora, né, que eu falo nesse aspecto, que vem a chuva, né, Arma? Sim. Não, é a única esperança, né, de apagar, exatamente por conta da inércia e da incompetência do poder público, a única esperança é a chuva. Porque o que a gente percebe é que é algo sistematizado e sistêmico. Vem se repetindo principalmente desde o ano passado com a Amazônia. E a gente percebe que o Mato Grosso está queimando realmente. O Pantanal, a Chapada dos Guimarães, eu estendo isso ao Cerrado como um todo. A gente vê o Cerrado queimando, nosso vizinho Goiás queimando também. Eu vi imagens dramáticas de lá. A gente tem a Amazônia, que continua queimando, claro que cada uma com razões distintas, né? O fogo do Pantanal é diferente do fogo da Amazônia. O fogo do Pantanal é um fogo para pecuária, né? O fogo da Amazônia é um fogo para grilagem de terra, para expulsar, né, gente, para mineração, enfim, é outro tipo de intenção. Mas a ideia é a mesma, o princípio é o mesmo. É a liberalização que o governo federal proporciona um ambiente para que essas pessoas ajam dessa maneira. Sem criminalizá-los, pelo contrário, sabe, assim, defendendo eles, sabe, assim, e uma política ambiental criminosa. Então, a gente vê exatamente isso acontecendo. Então, é difícil a gente falar assim, lógico, temos que aumentar a estrutura do corpo de bombeiros, sem dúvida, é muito precário, a gente sabe disso, precisa de mais carros, precisa de mais tecnologia, precisa de mais pessoal, mas mais do que isso, Viviane, a gente precisa realmente ter uma política ambiental de fato no Brasil, de fato no estado de Mato Grosso. Não inexiste a política ambiental, ela é feita principalmente a partir da caneta das bancadas do agro, que definem aquilo que eles querem, entendeu? E isso, com a legitimização do presidente da República e agora, com essa associação com o governador Mauro Mendes, com o governador de Mato Grosso, propicia com que essas pessoas ajam dessa maneira e saiam impunes disso. Então, muitas vezes, até a multa aplicada, o crime ambiental, o que o criminoso vai ganhar de recursos operando o crime, muitas vezes é maior do que a própria multa, e vale a pena até pagar a multa para cometer o crime, muitas vezes, entendeu? Então, mais do que só a fiscalização, a gente precisa ter um plano de ação e um planejamento e uma política realmente ambiental de fato, e a gente não tem hoje, nem em Cuiabá, nem no estado de Mato Grosso e nem no país. E o estado de Mato Grosso, por conservar esses 3 biomas, né, vai ser né, juntamente com os estados da Amazônia, dos que mais vai sofrer, né, principalmente por conta da agropecuária, né, porque, queira ou não, no momento de recessão, no momento de crise econômica, e com o alto valor do dólar como ele está, é extremamente lucrativo para as grandes operadoras do agro, né, para as tradings, enfim, e isso pode ser um caminho que
eles vão querer adotar a qualquer custo, e me parece que eles querem adotar a qualquer custo, ao custo da floresta, das árvores, ao custo dos animais, dos bichos, e ao custo do povo, das pessoas que estão sofrendo com isso, né? A gente tem visto muito bicho, né? Mas as pessoas estão passando fome, as pessoas estão com necessidade, as pessoas estão precisando de doação também, porque comunidades foram atingidas, indígenas foram atingidas, populações tradicionais, é que muitas vezes o recorte fica muito em cima do lado mais turístico, né? Que de certa forma é o lado mais rico, né? As pousadas têm uma estrutura, né? Os fazendeiros têm uma estrutura, mas você tem todo um conjunto ali de comunidades que estão sofrendo com isso e que precisam muito do amparo, e a gente vê que o poder público, além de não ajudar, ainda promove realmente a destruição na vida dessas pessoas e em todo o ambiente que elas vivem. Sim. E é uma pena, né? Porque é um conjunto de fatores, né? E vamos mostrar, né, Armand, esse trabalho. Sim, tem vamos vários lá. Comentários aqui. Antes da gente colocar, deixa eu ler alguns comentários aqui. Tem várias pessoas aqui participando com a gente, que fala importante, Luticândia, exato, um projeto de governo maldito, entrou, eita, parece censura, enfim, tem várias pessoas aqui, Júnior Silgueiro está aí, um abraço, Júnior. Massa, boa, Silgueiro. Francisco do IFAM, que está aqui também online com a gente, um projeto de governo explícito na fala do ministro do Meio Ambiente, enquanto a mídia cobre a pandemia, vamos passar a boiada, né? O comentário do Francisco. Exatamente. Júnior. Na esperança de negando a tragédia, ela irá assumir, né? Aí temos aqui o Jeff Kiss também está participando. Existe consciência da população sobre o que realmente está acontecendo, né? O Jeff perguntando. O Francisco aqui, alguém já publicou sobre essa censura que está ocorrendo e foi relatada aqui? Vocês já vão ver, permanece aí que a Armand fez um registro sensacional lá e a gente já vai mostrar para vocês aí, tá? Um registro muito bom. E vocês vão ver, e isso rodou o mundo, né? Essas fotografias que Bruno Obadowski, pela lente, fizeram. O Júnior, apenas referências a um impedimento da equipe da TVCA. Então, em primeiro lugar, temos que lembrar a extensão. Enfim, eu vou ler só as perguntas, tá, pessoal? Tem vários comentários aqui. Por que parte do povo de Mato Grosso ainda defende o governo? Um dos códigos ambientais mais complexos e modernos do mundo, enfim. Temos aí aquelas 3 perguntas. Você lembra quais? Por que o povo de Mato Grosso ainda defende o governo? A gente tem um outro aqui que é... Alguém já publicou sobre essa censura, né, que está ocorrendo e foi relatada aqui. Aí nós temos uma outra pergunta que é: existe consciência da população sobre o que realmente está acontecendo? E aqui nós temos uma do Júnior. Oi. Oi. Tudo bem aí? Oi, agora eu estou te ouvindo. Está me ouvindo? Então, você está me vendo também? Deixa eu ver aqui, deixa eu sair do chat. Não, tá tudo preto. Então eu vou fazer o seguinte. Tá sem imagem. Eu vou sair, porque alguém me ligou aqui no celular. Entendi. Eu vou sair e você já vai respondendo o pessoal sobre essa sua observação aí, tá bom? Tá bom, beleza. Bom, vamos lá, vou tentar lembrar de todas, né? Mas, assim, primeiramente, se as pessoas têm consciência, né, disso e por que defendem o governo, né? Eu acho que, primeiramente, as pessoas têm consciência, obviamente, porque estão vendo a fumaça, estão sentindo a fumaça, mas talvez não entendam a responsabilidade do poder público sobre isso. Talvez elas não tenham dimensão da precariedade e até do incentivo, muitas vezes, do poder público para que esse tipo de fato ocorra. E as pessoas defendem o governo, a gente viu 2 lados, né? A gente viu eles vaiando o Bolsonaro, vaiando o Mauro Mendes, né, lá na visita do Bolsonaro em Sinop, né? A gente viu eles vaiando o Mauro Mendes e aplaudindo o Bolsonaro. Então, a gente percebe que
que isso vai, provavelmente, um movimento como esse, levar ainda mais o Mauro Mendes para o colo do Bolsonaro, né? E a tendência, ao meu ver, é acirrar ainda mais essa questão da intervenção, inclusive militar, né, no estado de Mato Grosso, principalmente por conta da nossa potência ambiental, né, a existência dos 3 biomas. Inclusive, eu estava vendo, né, que parece que vai vir agora a Segurança Nacional, vai vir para cá, e muito tardio, né, porque foi anunciado, diz que vão chegar na semana que vem, então semana que vem já tem previsão de chuva, quer dizer, você vê que não tem realmente planejamento nenhum, e o meu questionamento é, será que eles vêm realmente para ajudar a combater o fogo? Qual será que é a intenção deles em enviar essa Força Nacional ali para a região do Pantanal? Será até que ponto vai se militarizar essas zonas, né, ambientais que a gente tem no estado? E o quanto que, por exemplo, a imprensa, né, ou as pessoas vão ter a liberdade de registrar e documentar esses crimes que têm acontecido. Respondi 2, falta acho que 2, eu não lembro de todas, Viviane. As perguntas, você tá me escutando? Oi, estou te ouvindo, pode ir falando. Eu respondi 2 e... né? Vou dar uma olhada aqui. Enfim, pessoal, quem não for respondido, comenta aí, porque eu acabei perdendo as respostas do Armad, porque tive uma ligação aqui no meu celular. Deixa eu ver se tem aqui no chat. E aí eu caio, caiu a minha conexão aqui. Então, não me liguem, por favor, nesse momento. Então, Viviane, e aí falando um pouco mais, entrando na questão das fotografias, né? A gente foi para o Pantanal, né? Atravessamos a Transpantaneira, e o que a gente viu, a gente documentou no nosso site A Lente, né? As fotografias e as histórias que a gente contou, né? Durante esse trajeto. Vários fotógrafos, inclusive, estão lá, né? Vários documentaristas estão lá acompanhando, porque a situação do Pantanal é uma situação que causa comoção, né, mundial, né? Apesar de que a imprensa internacional acabou vindo pouco esse ano, exatamente por conta da pandemia. Por isso que eu falo que é um projeto, sabe? Parece que é tudo planejado e pensado. A imprensa nacional não podia vir, né, por conta da pandemia. Então, por exemplo, as queimadas do ano passado, elas acabaram repercutindo muito mais internacionalmente do que as queimadas nesse ano, né? Por conta dessa limitação, né, da saúde pública. E o que a gente viu era isso, né? Era normalmente esse fogo atrelado ao pasto que se espalha para a matéria orgânica, né, das áreas de preservação que existem ainda no Pantanal. Os corichos extremamente secos, né, por conta da seca, os animais sofrendo, né, com falta de água, com falta de alimento. Por exemplo, a situação dos animais é absurdo, sabe, assim, porque a gente não tem... o trabalho dos animais tem sido feito de resgate, o trabalho de resgate tem sido feito por voluntários, cara. Assim, você olha nas imagens, você vê nas histórias, você vê na imprensa, você não vê nada do poder público, você não vê militar, você não vê ninguém. São só voluntários civis. Aqui até um apelo, eu sigo hoje o Instituto Onça Pintada. Nós vamos precisar de você na região do Instituto Onça Pintada, que atua na região de Goiás, né? Nós vamos precisar deles aqui no Mato Grosso. Porque bastante felinos, né, machucados e vários outros animais nesse aspecto, e nós não temos uma estrutura tão grande para esse recebimento, cuidado com esses animais como eles têm essa estrutura, né? Então é um pedido aí de socorro, né, para poder ajudar esses animais nesse período, porque nós estamos falando aí do nosso Pantanal, nós temos em espécies de aves, são 650 espécies de ave, que envolvem garças, tuiuiu, colheireiros, socos, saracuras, tucanos, araras, né? E são mais de 80 mamíferos. Entre esses mamíferos, nós temos capivara, cerdo do Pantanal, nós temos ariranhas, nós temos onça, a gente tem macacos, enfim. Búfalo. E mais de 260 tipos de peixes, né? Porque também estão sendo afetados, porque sem dúvida, nesse período, né? E 50 espécies de répteis, que envolvem os jacarés, sucuris,
enfim, todos os diversos tipos de outros animais também nessa categoria, né? E além da grande diversidade de inseto, né, que faz um trabalho fantástico e fundamental para aquele ecossistema manter-se equilibrado, né? Então, assim... Deixa eu te contar uma história sobre insetos. Numa das fotos, quando a gente estava com o Tião, que é um piloteiro, a gente estava num barco, foi uma das fotos que mais viralizou, que teve uma repercussão muito grande, vários artistas publicaram, teve repercussão internacional, uma foto inclusive da Bruna. O Tião, enquanto ele estava navegando com a gente no barco, né, ele relatou que durante a navegação ele tem encontrado enxames, e várias pessoas têm relatado isso, enxames de abelhas desnorteados, porque não sabem para onde ir, perdidos, entendeu? As abelhas afetadas, são tantos detalhes que é difícil transmitir na fotografia tudo isso, mas afeta todo o ecossistema. As pessoas falam, mas as aves podem voar, elas podem fugir. Cara, quantos ninhos não foram destruídos? Quanto tempo vai levar para isso se regenerar? E sem contar que esses animais os répteis, não sabem então... fugir do fogo, né? Eles não sabem fugir do fogo. Sim. Né? O animal no ninho, isso eu presenciei isso combatendo fogo em Chapada dos Guimarães no ano passado. O animal no ninho, a coruja, ela sobrevoava, voava, os outros pássaros voavam e ia para o ninho, porque esse período é o período de reprodução deles. Sim. Esse período da primavera que nós já estamos entrando, é um período de reprodução. Então, todos os pássaros estão com filhote no ninho ou com ovo no ninho, chocando. Então, Sim. O que acontece? Eles não sabem se defender do fogo. E o que eles querem fazer? Querem resgatar o filhote, então eles enfrentam a chama. Sim. E muitos morrem. Né? Porque eles não sabem se defender nesse aspecto. A gente viu aí vários Sim. Animais queimados, né? Patas, enfim, em vários sentidos, que também não sabem se defender. Eu tenho uma pergunta aqui do Eduardo Espíndola, que eu acho que é bem bacana, Sim. Que você já está nessa linha da sua fala aí. Quero saber do Armand o que ele ouviu do pessoal, né, que combate os incêndios e quais são as soluções para a prevenção. Sim. Uma das coisas que eu mais ouvi da galera que está combatendo é que não existe um plano de ação, não existe um planejamento. Está tudo desorganizado e, inclusive, eu vi até citar em politicagem. Teve um dos técnicos que estava lá, relatou para a gente, né, ele não quis se identificar, obviamente, com receio de represália, e a gente, obviamente, também respeitou isso, mas ele relatou que teve uma ocasião em que ele estava com uma equipe, com mais 4 pessoas, ele mais 3 pessoas, estavam 4 pessoas, numa equipe em Mato Grosso do Sul ainda, do outro lado do rio. E eles encontraram já o princípio de incêndio ali, e eles iam atuar ali para né, apagar. E por estar ali no princípio, ele disse que era plenamente possível eles darem conta daquele incêndio e terem, né, conseguido abafá-lo. E quando ele bate o rádio para os superiores, enfim, ele recebe depois um contato dos superiores dizendo que não era para eles agirem, que era para fotografar e recuar. E ele, inclusive, falou que achou estranho isso. Ele falou assim, olha, me parece muita politicagem, ele citou até esse termo, politicagem. E esse princípio de incêndio tomou uma proporção gigante, atravessou o rio e veio para o lado do Mato Grosso para atingir o Porto Jofre. Então, assim, você vê na prática como a falta de planejamento e organização, ou muitas vezes intencional, né? Porque pode ser pode ser a falta de planejamento, ela pode ser tanto por incompetência, né? Porque o governo tem incompetência suficiente para ser isso, né? Mas também pode ser também intencional e criminosa, né? As duas coisas. Então, o que a gente viu foi muito isso. E para solucionar, Eduardo, principalmente você ter uma política de preservação ambiental e com os órgãos de fiscalização estruturados e com independência política para atuarem, coisa que não existe hoje, né? E você ter uma regularização maior sobre as áreas produtivas, né, da pecuária e da agricultura, garantindo a produção, mas também garantindo a preservação do meio ambiente. E também você ter, no momento anterior à seca, né, além de ações ali diretas, né, com as comunidades que estão ali no entorno, você ter a construção de grandes aceros, né, você ter já uma preparação, digamos assim, do ambiente para uma possível chegada do fogo, principalmente nas zonas mais quentes, né, que já aparecem nos registros.
que a gente tem um acompanhamento, a gente tem cientistas acompanhando, né? O problema é que os cientistas não estão tendo espaço de se expressar nesse governo, não estão tendo espaço de tomar decisões nesse governo. As decisões são políticas, né? E os cargos indicados, né, são indicações políticas e acabam tendo decisões políticas que não são técnicas, né? Então, tirar as decisões do plano político e colocar ela realmente no plano técnico e seguir a ciência. A gente percebe mais uma vez que é o mesmo modus operandi, por isso que eu torno a repetir que é um projeto de governo de fato isso. O Sandro, bacana saber que você está nos acompanhando aí, o Sandro Lucose. O Sandro Lucose acabou de trazer a informação aqui para nós, dizendo aqui que perderam o controle do fogo na região do Jamacá. Triste, hein? Que tristeza, lamentável. Tristeza. E a Chapada dos Guimarães tem muito pouca gente falando sobre, né? A gente não viu essa repercussão como viu no Pantanal. E é importante que a gente tente dar visibilidade a isso, porque alguém perguntou, né? Será que as pessoas não sabem, não sabem? Eu acho que quanto mais a gente conseguir sensibilizar, e a ideia, eu penso, Viviane, que é uma preocupação nossa, inclusive na lente, é sensibilizar as pessoas, é tocar. Mas sem, como que eu vou te dizer? A gente não pode também tornar a situação fria, mediatizar a tal ponto que isso se torne frio, não. Por isso que a gente prima muito na lente em contar as histórias, né? A gente traz as imagens, mas a gente traz as histórias por trás das imagens, porque a nossa ideia é que sensibilize as pessoas e que isso torne-se um debate público. Inclusive, quando a gente publicou a nossa reportagem, uma das manifestações foi do próprio governador Mauro Mendes, dizendo que o que a gente estava vivendo era uma guerra de imagens. Ele usou esse termo, uma guerra de imagens, quando as fotografias tomaram uma proporção mundial, né? Que era uma guerra de imagens. Então, a ideia não é mais o incêndio criminoso, é a fumaça, olha isso, é o crime ambiental. Não, o problema é a fotografia. O problema é a imagem. E por isso que eles vão lá, né, pedem para os militares ocuparem a Transpantaneira e os fotógrafos assinaram um documento, né, para poder censurar ou não o conteúdo que você vai, ou influenciar no tipo de fotografia que você vai produzir lá dentro. Então, o problema deixa de ser o crime ambiental e passa a ser a divulgação do crime ambiental, que é exatamente um claro exemplo da censura que a gente vive hoje aqui. E meu receio é que isso se torne um modus operandi mesmo, uma política de governo, principalmente com esse alinhamento que vem se desenhando Mauro Mendes e Bolsonaro. Sim. Mas o Sandro coloca assim, parte da área atingida está na área de proteção do Sesc Pantanal. Sim, 90% do Sesc 90%. Perdeu a sua área de reserva, né? Na verdade, 12% do Sesc, 12% do que já foi degradado representa essa área do Sesc, mas o Sesc perdeu quase 90% da sua área de preservação. Porque por que será, né, que perdeu a área de preservação, né? Então vamos ver as fotos, vamos ver esse registro que vocês fizeram aí, que rodou o Brasil, esse registro tão polêmico também, né? Vamos ver as fotografias aí. Para quem quiser acompanhar, se ficar difícil ver, também pode acompanhar depois, está no site alente.com.br, um site de mídia independente que dá visibilidade para o trabalho de fotógrafos documentais aqui do estado, da região centro-oeste, norte, de todo o país, mas principalmente fora da grande mídia, né? A ideia é essa. E a gente conta, né, essa história, uma reportagem um pouco extensa, e apresenta essas fotos. Se puder descer um pouquinho para a gente já ir vendo as imagens embaixo. Isso. Leila que está aí no comando, né? Isso, é Leila que está aí. Essa é uma imagem aérea da Transpantaneira, né? Parece... desce um pouquinho mais, Leila, para nós, para ficar melhor visível. Epa, não. A outra Transpantaneira, a outra foto. A Transpantaneira. Então, ali é a estrada Transpantaneira. A gente vê só a fumaça, né, e o calor das chamas no horizonte, e aqui no primeiro plano já todo o chão queimado, né? Isso daí é o cenário, né, de chegada ali. Isso não está na entrada da Transpantaneira, isso vai estar lá a partir do quilômetro mais ou menos 60, a partir do Pichain ali a gente já começa a ver esse cenário, né? Então, bastante aterrorizante, sabe, assim, é um efeito devastador, parece cena daquelas
tragédias, sabe, apocalípticas, exatamente. Pode descer. Aí, né, as aves, né, fugindo, a fumaça no horizonte também, a mesma coisa, esse céu, esse tom desse céu, que é por conta das queimadas, a gente percebe muito isso aqui em Cuiabá, né, quando tá escurecendo já, tipo, 4h50 já tá escurecendo, o sol já não brilha mais, parece uma estrela morta, por conta da opacidade das fumaças. Pode descer, Leila, fazendo um favor. Aí é o cenário que a gente vê, né, nas fazendas e pousadas, né. Então, isso daqui, ao olhar, né, dentro das fazendas e das pousadas, é esse o cenário, né, o fogo já consumiu e essa fumaça, né, no ar, suspensa no ar, uma fumaça que realmente é difícil respirar, prejudica a respiração, e ela soma com a poeira também da estiagem, né, da seca. Então, é uma situação bem dramática que está vivendo o povo pantaneiro. Tem sido guerreiro, viu? Guerreiro, enfrentando essa seca, enfrentando o fogo, enfrentando a fumaça, enfrentando o Covid, e enfrentando ainda a ausência do poder público. Pode descer, Leila, fazendo um favor. Aí, né, o fogo, né, aí o fogo queimando, né, o material, as árvores, né, na beira da rodovia. Pode descer. Porque, na verdade, o fogo já passou. Esses aí são focos que foram... são focos, exatamente. Eles vão ficando. Na verdade, assim, por exemplo, muito fogo recomeça do rescaldo. Então, se você não consegue apagar bem o fogo, inclusive, aqui como ele tá vendo como que o chão tá meio fumando, tá esfumaçado? Sim. Então, isso é um rescaldo, ó. Isso é um rescaldo, já passou a água aí, entendeu? Só que, dependendo da posição do vento, dependendo como o vento vier, isso daí pode retomar, o incêndio pode voltar aí nessa área. Mas você vê que aqui no primeiro plano a gente tem um rescaldo, né? E lá pro fundo a gente vê que o fogo ele continua, né? Continua a queimar. Pode passar. Aí a gente narra a história toda, né? Das equipes que estão lá, né? Trabalhando nesse combate, né? Que tem equipe do Preve Fogo, do CMBio, tem IBAMA, tem equipe da SEMA, tem bombeiros de Mato Grosso, tem bombeiros de Mato Grosso do Sul, tem voluntários. Pode passar, Leila. Essa visão, né, também de dentro, né, das fazendas e das pousadas, né, porque ali a gente tem fazendas divididas em espaço com pousada, né, vem uma fazenda, depois uma pousada, outra fazenda de gado, então a gente percebe que o fogo, ele predomina, principalmente nessas áreas onde tem mais vegetação. Sim. Pode avançar na reportagem. Aí um cenário dentro das fazendas, né? Então, o que a gente quis mostrar também um pouco na reportagem, Viviane, que realmente é isso. É uma tentativa, aí o gado, ó. Esse tipo de vegetação que está ao redor desse gado, o gado não se alimenta desse tipo de vegetação. É preciso, para os pecuaristas, né? É preciso queimar esse tipo de vegetação para que limpe o terreno, para que nasça o pasto, que é o alimento do gado de fato. Então, tem áreas onde já tem o pasto, né? Que já é onde se cria o gado. Mas tem áreas que eles querem fazer o manejo para poder abrir novos pastos, né? Novas áreas de pasto. Então, acaba vindo o fogo e consumindo essa área vegetal, e isso se alastra. Então, como é que ele se alastra? O vento, né? O vento carrega, o fogo ele emite muitas cinzas, né? Muita fuligem, e essa fuligem o vento leva muito longe, né? E a gente percebeu durante a nossa travessia ali da Transpantaneira, inclusive em vários locais, que não estava pegando fogo e de repente brotava uma fumaça, e brotava exatamente disso. Vinha a fuligem, caía ali no mato seco e de repente começava a queimar. E nesse tempo seco também, uma característica desses terrenos muito planos, né, nessas planícies, né, onde está muito quente, a gente tem um fenômeno que é esse fenômeno dos redemoinhos. E os redemoinhos, eles também carregam essas fuligens. Então, a gente tem testemunhos, inclusive, de pessoas que viram redemoinhos de fogo. A gente não teve imagem disso, mas eu vi imagens circulando em outros locais de redemoinhos que passam pelo incêndio e seguem levando a chama, né? É um fenômeno causado por conta dessas planícies nesse tempo muito seco.
Pode passar, Leila. Aí a fuligem, né, que eu estava falando, está aí levitando no ar. Pode ir para frente. Esse é o Fernando Tortato, ele é um cientista, PhD, enfim, um biólogo, que trabalha com o meio ambiente, a preservação ambiental, principalmente trabalha com a onça-pintada, né, numa ONG ali na região do Pantanal, e ele é um dos voluntários, um desses guerreiros que estão na linha de frente aí do combate aos incêndios lá. E a gente encontrou ele com uma equipe pequena, ele que estava nessa equipe, eles tinham aberto um acero. A gente encontrou essa equipe assim, a gente chegou, de repente um carro parou, desceu uma pessoa desesperada do carro. O que foi? Falei assim, o fogo pulou o acero, A gente chegou lá, era essa equipe dele, estava trabalhando arduamente, tinham aberto um acero bem grande, né, para o fogo não passar. Eles estavam trabalhando arduamente ali para apagar o incêndio. Com maquinário, tinha uma esteira, né? Eles abriram um acero com uma esteira e tal, e combatendo o incêndio, de repente o fogo pulou o acero por conta do vento, e eles tiveram que correr, porque, enfim, cercou eles ali, e eles tiveram que sair correndo. Você vê a cara, a expressão, né? Uma foto, um retrato da Bruna, inclusive. Sim. Numa ponte, a situação das pontes também ao redor ali, inclusive é um dos objetivos dele, ele cita isso no depoimento dele, que um dos focos, né, já que são poucas as equipes, um dos focos é a proteção dessas pontes, né, de madeira, exatamente para evitar a falta de acesso ao local, né, para garantir o acesso ao local, a ida e a vinda, né. Então eles estão protegendo muito essas pontes, mas você vê que o estado das pontes, né, já está bem deteriorado. Né? E você vê a expressão, né, dele, né, que demonstra muito do esforço que eles estão tentando fazer sobre-humano para conseguir dar conta disso. Leila. Gente, quem combate o fogo é um cansaço muito grande. E as equipes, né, as equipes atuando. Pode ir passando, Leila. Preve fogo, né? Sim. São os carros que a gente viu lá. Né? Aí a fumaça no horizonte, por todo lado que você olhava era esse cenário de fumaça no horizonte. Região, essa fotografia? Isso daí é aproximadamente uns 20 quilômetros antes de chegar no Porto de Jofre. Aproximadamente uns 20 quilômetros. Ali na região onde vai aumentando os corichos, né? Tem uma região porque assim, tá muito seco, né? E lá perto do Porto de Jofre começa a ter um pouquinho de água nos corichos, que é inclusive de onde as equipes estão tirando a água para combater o fogo. Sim. Eles reabastecem os caminhões nos corichos, né, onde tem ainda um pouquinho de água. E agora o SESC também está colocando alimento nesses corichos para os animais, né? A gente viu alguns coxos lá distribuídos, a gente viu mesmo. Pode passar, Leila, fazendo favor. Aí um soldado do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, também atuando nos incêndios. Você vê que é um trabalho sobre-humano. Era uma equipe de 3 pessoas, cara. Aí era uma equipe de 3 pessoas, viu? 3 pessoas. Era o Fernando Tortato, esse soldado do Corpo de Bombeiros e um outro soldado da Marinha do Brasil, num incêndio gigantesco, sabe, assim... Meu Deus! Um absurdo, cara, um absurdo. E você vê que não tinha planejamento, tipo assim, a Marinha não... mandou a Marinha, mandou os bombeiros, mas mandou mesmo soltaram os caras lá, e meio que os voluntários, junto com eles, chegaram em acordo, sabe, assim, em organizações ali temporárias, porque não tem realmente uma diretriz hierárquica maior, entendeu? Então, meio que eles estão se auto-organizando ali para combater. Militares e civis juntos. Sim. Pode ir para frente. Aí os dois, né? O rapaz da Marinha, o Corpo de Bombeiros e mais o Fernando Tortato no chão. Pode ir. Aí o sol lá brilhando no fundo, ó, opaco. Sim. Aí o coricho de onde eles tiram a água para abastecer o caminhão, que ainda é um dos poucos lugares ali mais próximo do Porto de Jofre. Aí o acero que eles abriram, que pulou. Você vê, essa foto é legal ver ela grande no site, entendeu? Porque ali no horizonte tem os dois, né? Tem o Fernando e mais o soldado. Lá em cima do caminhão tá o outro rapaz da Marinha. Aqui o acero aberto e o fogo, né? A fumaça que já aponta no horizonte que ali. Acaba levando, né? Que levou e pulou o acero que foi feito. Pode ir. Esse braseirinho, né? Que é uma essa que é a foto que eu estava falando. Sim, essa é a foto que eu estava falando para você.
que eu acho que é importante destacar nessa imagem é isso, que olha a mangueira que o Fernando, sabe, assim, as equipes estão usando ali, né? Sim. Olha, é uma mangueirinha praticamente de jardim, você não tem aquela estrutura, você não tem aquela grande quantidade de água, entendeu? O trabalho é um trabalho hercúleo mesmo, feito com escassos recursos e sem nenhum tipo de amparo, realmente. O poder público, o amparo que dá é mínimo. Pode falar o que quiser, mas o que a gente viu é que é mínimo, é ínfimo. Pode passar. Aí é a hora da fuga, né? A hora que o fogo pulou a cera, eles têm que tiveram que fugir. Senão morriam queimados, né? Inclusive, um servidor do ICMBio relatou que as equipes estavam até com medo, porque eles perderam um técnico, companheiro, amigo deles, combatendo lá no, se não me engano, no Parque das Emas, em Goiás, se não me engano. Tá na reportagem. E esse técnico, ele estava combatendo as chamas, ficou preso numa área meio alagadiça e começou a afundar. E quanto mais ele tentava sair, mais ele afundava e não conseguiu sair. As equipes desesperadas não conseguiam acessar, porque o fogo já tinha cercado. Tentaram jogar água para apagar, não deu problema. Você vê como que até a estrutura é precária. Deu problema na conexão da mangueira com o caminhão, uma situação assim, tipo, de problema técnico do equipamento que eles estavam usando, que não conseguiram lançar a chama, e todos eles assistiram o companheiro, né, praticamente tendo queimaduras, foi hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos. Então, eles sabem o tamanho da situação de perigo que eles enfrentam e o pouco, né, recurso, o pouco apoio que eles têm. Pode passar, Leila. São, de fato, guerreiros, heróis, né? Sim, totalmente. Essa é a foto do rio, né? Aí a gente vê o São Lourenço ao fundo, a coluna de fumaça. E tem uma foto que é com... Deixa eu ver, desce mais, Leila, para ver se é essa com barqueiro. Não é. Tem uma que é com barqueiro, que foi a que realmente teve uma repercussão. Aí você vê que é um cenário meio apocalipse now, né? Assim, a estética é essa coisa de um cenário de tragédia, de guerra, sei lá, de uma bomba caiu e estão ali tentando resgatar né, enterrar os mortos e resgatar os feridos. Sim. Pode passar, por favor. Corrida pela vida, né? A gente fala sobre a situação dos animais, né? Nessa parte, sofrendo com a falta de água, sofrendo com a falta de comida, sem nenhum tipo de proteção também, de plano de proteção, né? Totalmente abandonados à própria sorte, né? Com poucos ali voluntários, né? Tentando também auxiliar, mas sem nenhum plano efetivo realmente do governo. Você vê a secura, né, desse período, essa área era toda alagada, né, e nesse período, como ela está seca, só um feixe E interessante essa foto, porque a gente fez no dia 5 de setembro, e a gente fotografou esse jacaré, ele ainda estava vivo, ele estava fraco, mas ele ainda estava vivo. E a gente viu fotos de outros fotógrafos depois dessa última semana, na qual ele já está morto, e aparentemente o mesmo local, então provavelmente ele ficou ali, permaneceu ali e não resistiu, e acabou morrendo ali. Inclusive, esse fio de água ainda ficou mais estreito, né, mais seco. Pode passar, por favor. Essa imagem também foi uma imagem que repercutiu bastante, né, o impacto do jacaré, né, e os répteis são dos que mais sofrem, né, com isso, porque eles têm muita dificuldade, eles têm boa parte do corpo em contato com o chão, né, e muita dificuldade de locomoção. Então, foram os animais que a gente mais viu mortos, assim, no nosso percurso, foram os répteis. Então, uma imagem que eu acho muito dramática, que é esses galhos também descendo. Essa daí também é um outro jacaré, em outra situação também queimado, carbonizado, um incêndio. Pode ir? Aí uma cobra, essa cobra inclusive estava lá naquele combate que o pessoal estava fazendo, né, que tá a mangueirinha de jardim lá, essa cobra foi encontrada lá. E esse jabuti um pouco mais à frente. Pode ir? Aí eu falei, né, das abelhas, né, desorientadas, esse é um búfalo também completamente desorientado, muitos animais desorientados, sem saber para onde ir, para onde correr. A gente passou, acho que embaixo do búfalo tem
tem um grupo de queixada, que é aquele porco do mato, a gente passou por um grupo com quase 100 porcos do mato, se não mais, Nossa. fugindo também do fogo, atravessando de um lado, do lado esquerdo estava pegando fogo, eles estavam atravessando para o lado direito. Pode descer, Leila, acho que é a próxima foto. Lá atravessando, também é legal vê-la grande. Pessoal, pode descer, Leila. A gente está exibindo aqui essas fotos, mas a gente faz o convite para vocês para entrar no site Alente, né? Que é alente.com.br. Então vocês podem visualizar essas fotos aí maiores lá também, tá? Sim. Aqui pode passar, Leila. A Leila. gente ouvir essa parte do Armand, mas da história, visualizar ali toda a história, ler, né? Porque eles fazem um trabalho documental jornalístico, né? Que é muito bacana. Aí são os personagens, né? Relatando também do quanto eles estão sofrendo com as queimadas. Eles nunca viram isso antes, falando que nunca viram essa situação antes, que é a primeira vez que eles verem nessa dimensão. Pode ir descendo. Se não me engano, é a dona Lídia essa. Lídia, é isso mesmo. Pode ir passando. Ela tem um comércio ali na região. Essa também é outra personagem que narra de como tem afetado também o turismo, né, a pesca, enfim, a vida das comunidades que sobrevivem do Pantanal mesmo, né, do turismo, da pesca, enfim, do turismo de observação, né, da fauna e da flora. Agora era período para ser período de visitação das onças, né, de observação das onças. Então é um povo que está sofrendo muito com isso. Pode descer. Essa foto que foi a foto que acho que é a foto que mais viralizou dessa reportagem, que é o olhar de desalento, né, do Tião e de impotência, assim. Acho que é uma coisa que a gente sente muito isso, uma impotência diante de tudo isso e da ausência de qualquer tipo de ação que realmente possa dar fim a isso, a não ser a chuva. Pode ir? O Tião é aquele que você mencionou sobre a questão de ter percebido as abelhas de forma desorientada. Exatamente, desorientada. Ele contou, aí o comandante Nelsinho, também um personagem lá, tá com o barco atracado lá, o barco tá encalhado lá, tá atracado porque não consegue sair. Ele vive do turismo, também é um barco hotel, então ele tem clientes que navegam junto com ele nesse barco hotel e não tá podendo sair há algum tempo, e agora começou a dar umas saídas, mas antes as viagens eram de 5, 7 dias, 10 dias, agora são viagens de 2, 3 dias, com um público bem reduzido. Tem sentido também o impacto dessas queimadas. O povo pantaneiro está bem revoltado. Queimadas, sim, o pantaneiro está, com certeza. O impacto dessas queimadas impactou as pousadas, impactou o próprio pecuarista, porque também perderam gado, impactou também quem vive do turismo, né? Essas embarcações, né? Porque ninguém quer ir para o Pantanal queimando dessa forma. Não. Então, ou seja, a desmobilização, enquanto a gente fala de geração de emprego e de renda também das pessoas que vivem desse turismo, né? Ela também foi todo desmobilizado esse trade, né? Por completo. Sim. Então, ou seja, a gente está falando também de uma relação que se impacta na relação econômica, na sobrevivência dessas pessoas. Exatamente. Né? E que vai se precisar pensar em planos emergenciais para socorrê-los. Exatamente. Entendeu? Porque se não pensar nesse aspecto, muitos vão passar fome e necessidade. Né? E a gente não viu nada ser dito sobre isso, sem dúvida, já estão passando e a gente não viu nada. Nada. Né? Nada sendo falado. Tem que se falar, isso é interessante, Viviane, porque a gente vê falar mais, assim, lógico, a gente tem que falar dos animais, tem que falar dessa preservação dos animais, a gente tem que falar a gente tem visto falar pouco das pessoas, e realmente as pessoas estão precisando de ajuda no Pantanal. Sim. Eu acho que o mais importante em relação a falar são as pessoas que ali estão no Pantanal, né? Nós, instituições museológicas, existimos para que as pessoas acessem as informações. Em primeira instância, as pessoas, do que nós só guardamos em relação ao acervo, né? Então, a gente sempre quer proporcionar o melhor ao nosso visitante. A mesma coisa em conteúdo que a gente está trazendo para vocês. E essas pessoas que ali estão, né, que vivem, né, do Pantanal, que vivem desse ecossistema, né, qual vai ser a solução, qual vai ser a política empregada nesse aspecto, né?
A gente Exatamente. tem aí, recentemente, agora para a lei da cultura, a Lei Aldir Blanc, né? O que Sim. vai ser criado de situação emergencial para eles nesse sentido? Isso é Porque importante. é importante, né? E principalmente se a chuva Fundamental. se estender por mais tempo. Nem se a chuva se estender. O Pantanal está queimado, é fato. Né? Exatamente. Vai Então, precisar precisa reconstruir, dessas as pessoas vão políticas precisar. imediatamente na reconstrução econômica, Emergenciais, na emergenciais. reconstrução de toda essa cadeia ali, né? Que é Sim, fundamental. Né? E, assim, eu tenho completamente a convicção que o Pantanal ele é mais forte do que se pensa. Ele vai sim, se renascer, não vai se renascer com o que foi esse impacto, porque ele vai sim, sofrer isso por muitos anos, né? Esse impacto, e nós também vamos sofrer isso por muitos anos. sim. Mas a população só vai enxergar esse impacto avassalador que nós tivemos e que estamos tendo nesse momento no Brasil daqui a 10 anos. Aí vocês vão ver o impacto disso, a gente sofrer isso na pele, né? Nesse sentido, a Sim. gente já está sofrendo com essa questão dessa fumaça, essa situação toda, que é o que a população que aqui, quem aqui vive, tem visualizado, né? Sim. Mas é muito importante a questão da política emergencial para essa região, né? No sentido de combater os focos ainda, porque mesmo que o E fogo tenha passado, ainda sim. tem focos, né? E o socorro, né? A O fauna socorro, e as a pessoas. fauna, E as a pessoas. flora e as pessoas, É isso aí. né? Principalmente as pessoas que ali Sim, vivem, né, dessa região. exatamente. Pode passar, Leila, por favor. Acho que já está acabando também. E também aí acompanhe com mais detalhes na lente. Aí também são histórias, né, de pescadores que falaram que aí esse pessoal vende isca, né? Falou que está muito afetado também, afetou o mercado deles. Enfim, tá difícil para conseguir a isca e tá difícil para vender a isca porque já não tem mais tanto pescador. Pode descer. Pode descer. Aí é o trabalho deles, né, com as iscas, né? E aí uma situação no final, pode descer, Lê, que é o final. Aí é uma situação que a gente encontrou, ó, para aí. Ó, tá vendo esse fogo? Ele tem um desenho, tá? Percebe que ele tem um formato de arco? Sim. A gente encontrou isso daí na volta, era noite, a gente encontrou isso e chamou muita atenção. A gente desceu para ver o que era e tal. E a gente achou estranho, parecia ser feito à mão. E quando a gente viu com mais cuidado, pode descer, Leila, por favor. A gente fotografou essa segunda foto aqui, que é um galão de combustível. Estava bem próximo do fogo, ele estava ainda molhado, estava úmido. Então, a gente não pode afirmar nada, mas fica uma pergunta, né? Porque tem duas situações. Uma situação que é a do contrafogo, que é realmente uma tática que existe, né? Uma tática de combate, né, ao incêndio que existe, feita pelos brigadistas, né? Enfim. Sim. E agora a gente não sabe também se pode ser um incêndio criminoso, né? Então fica essa dúvida, um indício do incêndio. Mas uma coisa é certa, é que esse fogo é fruto da ação humana, que a perícia técnica apontou que foi feito para, né, de maneira criminosa para o pasto, né, para o gado, e aí está a história que a gente contou na lente, e se vocês quiserem acompanhar, acho que é bacana, porque lá tem todo o relato, tem o texto mais completo, www.alente.com.br. No final a gente encontra uma arara ainda, né, acho que é a última imagem, deixa eu ver, que encontrou uma morada lá próxima, numa pousada próxima, alimento, e é isso a história. Então, a apreensão agora é pela vinda da chuva, né? A única forma de salvar o Pantanal hoje, diante dessa incompetência do Estado, incompetência do poder público, é a chuva, e a espera que ela venha aí na semana que vem, entendeu? E possa aplacar esse incêndio que já destruiu boa parte do Pantanal, está destruindo a Chapada, está acontecendo também ali na região amazônica, e que virou um modo operandi uma política ambiental, uma política contra-ambiental, anti-ambiental do governo. Então, mas tem várias pessoas que elogiaram o seu trabalho aqui. A Maria Gouveia te elogiando. Ruth Albernaz também está nos acompanhando aqui. Um grande beijo, Ruth.
o Rafael Manzucci também, né? Gente, tem tanta gente acompanhando aí. Muito obrigada pela participação de todos vocês conosco aí, com os comentários. A gente não consegue ler todos, né? No nosso tempo aqui, a gente já até passou 5 minutos dele, né? E já Sim. vamos despedir aí de vocês, já chegando nessa reta final. Obrigada aí pelo acompanhamento de todos e vamos entrar em orações, em preces, em todas as formas, né, de pedir para que essa chuva venha logo e que a gente consiga amenizar todo esse impacto aí que ocorreu. E Armand, parabéns, você e Bruna, pelo registro Obrigado, fantástico, valeu. né, que vocês fizeram. E eu acho que isso foi ao mundo aí, né, poder ver o que de fato está ocorrendo aqui no nosso Pantanal. E obrigada por estar participando com a gente também Valeu. nessa live e trazendo aí esse registro incrível, né? Que eu acho que tem muito mais fotos, né? Vocês trouxeram aí Tem. Sim, parte do material. nessa parte desse material, né? Mas a ideia é Parabéns. essa, Viviane. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado para todo mundo que acompanhou, vários amigos nossos aí, fotógrafos que eu admiro também. A missão nossa, enquanto fotógrafo documental, é essa: é estar lá acompanhando as histórias, mostrando o que está rolando, sensibilizando as pessoas, né, contando isso para que mais gente saiba o que está acontecendo, conscientizando as pessoas do que está ocorrendo, tentando conseguir ajuda, entendeu? É esse o objetivo, assim, a missão é pela proteção mesmo, né, dessa vida no Pantanal, toda a vida, né, tanto a vida da nossa fauna, a vida da nossa flora, a vida das pessoas, e não só ali, né, mas o nosso trabalho da lente, o nosso trabalho documental também aborda o meio ambiente, em todos os biomas também, aborda situações de direitos humanos, é muito o foco do nosso trabalho, né, é trazer essas histórias à tona, né, com mais profundidade, sem só a espetacularização, sem só aquela coisa do fogo, 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 chama, 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 mas principalmente mostrando como isso afeta as pessoas, né, tentando trazer, sensibilizar, né, a tocar, e é isso que eu espero que o nosso trabalho faça, toque as pessoas, e é por isso que a gente segue adiante. É triste ter que relatar uma situação como essa, sem dúvida, a gente não fica feliz de ter que fazer um trabalho como esse, a gente lamenta muito, a gente chora, a gente, né, se pergunta, se questiona, mas a nossa missão aqui, a gente está aqui próximo, e não tem como a gente não fazer isso, né? A gente precisa fazer, é necessário que a gente faça. Então, eu fiquei muito, muito motivado, né, com a repercussão disso, que já virou atos, já virou protestos, já virou manifestações públicas, e isso foi importante para que mais atenção fosse chamada, né? Agora, infelizmente, a gente precisava ter uma conscientização política maior para pressionar realmente o poder público para que isso não se consolide como essa política criminosa ambiental que está acontecendo. Então, acho que há uma briga agora, e a gente está vindo agora, inclusive, em um período eleitoral, né? E é importante que as pessoas tenham consciência, a gente está falando da consciência, né? A consciência, ela se manifesta principalmente num momento como esse, né? Então, usar toda essa revolta, mas não deixar passar essa revolta e simplesmente esquecer dela amanhã, não é isso. Como a gente pode transformar essa revolta? Além da nossa mobilização, da nossa pressão, da nossa constante, né, pressão e mobilização em torno disso, mas também saber, né, que esses processos eles são decididos também, né, via processo eleitoral. E foi uma escolha, né, essa escolha que foi feita, uma escolha que foi feita na urna. Então foi escolhido um projeto que é um projeto de destruição. E é preciso que as pessoas elas se conscientizem, principalmente para que a gente não amplie ainda mais esse projeto de destruição, para que a gente possa reverter, trazer de volta, né, um país que respeite as pessoas, que respeite a nossa diversidade, que respeite o meio ambiente. Isso começa, inclusive, no próprio município, né, no estado onde a gente vive. Então, agora são as eleições, óbvio, a gente já passou o que passou, já foi a eleição do governo federal, a gente está aí no front, né, na luta pelos direitos, né, sociais, ambientais, humanos e todos mais,
Mas a gente tem aí o município agora, né, também, que é importante a gente cobrar isso. A gente vive numa cidade, agora falando especialmente para os cuiabanos que me acompanham, a gente vive numa cidade que já foi chamada de Cidade Verde, que é a capital de todo esse patrimônio natural que a gente tem no nosso estado, né, a capital, a capital do estado que abriga a Amazônia, que abriga o Cerrado, que abriga o Pantanal, que abriga toda essa diversidade. Todos E a esses nossa três cidade, ecossistemas, né? ecossistemas e toda essa diversidade, né? E a gente tem hoje uma capital sucumbindo, né? Com sua flora sucumbindo também, com suas árvores sucumbindo, um projeto de urbanização que não leva em conta, né? A preservação do meio ambiente, que, enfim, cortou árvores, que substituiu árvores por palmeiras, que, enfim, não trazem sombra, que não, nem passarinho pousa direito numa palmeira, né? Então, a gente tem que ter uma conscientização também, e essa conscientização a gente tem que manifestá-la, né, publicamente e manifestá-la também politicamente. E é essa mensagem que eu queria deixar. E contem com a Lente, contem com o nosso trabalho sempre, né? Eu acho que essa a nossa razão, a nossa missão de existir. Obrigadão, Armad. Pessoal, valeu. Boa noite, bom final de semana para todos e que possamos aí, de fato, nesse momento, entrarmos em vibrações positivas, né, para que essa chuva chegue logo, que é o que eu posso encerrar nesse instante aí, pedindo, né, que a gente entre em vibrações, em orações e daí por diante para que a chuva chegue logo, para que essa situação catastrófica que a gente tem visto aí, né, por esse registro do Armad, passe rápido, né? Sim. E eu acho que todo mundo, nesse instante que viu esses registros seus, já outros fotógrafos, né, que também Sim. estiveram lá presentes, se emocionaram, né? Sim. E quando você diz essa relação dessa emoção de ver todo esse cenário lá, imagino quanto vocês não devam ter chorado, né? Muito, então, muito. É muito rica as suas palavras nesse momento que a gente tem passado e nesse momento de reflexão também para a população, né, que vão depositar os seus votos nas urnas, nas eleições municipais, que reflitam, que analisem os planos de governo principalmente, analisem cada candidato, que seja ele a prefeito de Cuiabá, assim como também os vereadores, né, de cada município que vai passar por esse processo eleitoral, né, que os nossos municípios no Brasil tenham esse cuidado, né, de analisar essas pessoas, né, que vão estar aí nos representando por mais 4 anos, né? Então é de fundamental importância. É isso, um grande abraço a todos. Obrigado. Boa noite, Armad. Valeu, boa noite a todos. Estamos na luta, pessoal. É isso aí. Tchau, tchau. Força, tamo junto.